A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor. Amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Graças te damos. Graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos, apresentando tudo que temos e somos a ti. Senhor, rendemos ao teu altar, Senhor, toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Senhor, nesta noite, nós queremos te pedir, Senhor, que venha com a tua graça, a tua unção, revelação da tua palavra. Senhor, consagramos desde já tudo aqui para ti. Queremos te pedir, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, a respeito de pecado, de erro, de acerto, de vamos consertar. Vamos falar de clamor, o poder que tem um clamor diante da face do Senhor. E hoje está meio longuinho, mas nós vamos chegando lá. Livro de Samuel, 1 de Samuel 7, que vem falando, do arrependimento de um povo, de um clamor do homem de Deus, e como que Deus responde, o que Deus faz por aqueles que acertam os seus dias diante da face do Senhor. Livro de 1 Samuel 7, a partir do verso 3, que diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os asterotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balaíns, as astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram aos maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram aos filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que mamava, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor deu-lhe ouvido. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal maneira, de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus, e os feriram abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus pela sua palavra forte, A palavra de Deus vem dizendo: Israel ficou durante 20 anos ali debaixo da opressão do povo filisteu. E aconteceu que eles ficavam ali, A palavra de Deus diz que eles ficavam lamentando após o Senhor. Era como se fosse mais ou menos isso assim: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, Aquela coisa assim do chororô, Que Deus vai fazer por nós, só Deus por nós. Só que depois desse chororô todo, eles iam lá, Tinham suas práticas pagãs. E a palavra de Deus diz que, como eles moravam acerca deles, na volta deles, tinham pessoas, tinham povos que tinham essa prática, de uma religião que era adoração para esses deuses pagãos. E Israel começou a pegar, pela influência, também foi fazendo o que eles faziam. Então, quer dizer, não serviu a Deus, mas serviu lá. Serviu a Deus aqui, mas serviu lá. E aconteceu, que Deus virou a face deles, deixou Israel realmente, nas mãos do filisteu. E quando Israel começa: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o profeta Samuel, ele chega e diz: ó, gente, o negócio é o seguinte: vocês vão ter que largar toda essa prática de vocês aí, dessas adoração para esses ídolos, para esses deuses, Larga tudo, tira tudo do meio de vocês e vão somente servir ao Senhor. Aí o povo vem, tira tudo,
que estava lá no meio deles. E a palavra de Deus diz que Samuel diz: agora vocês vêm, agora vamos lá confessar o pecado, né? Chama eles, congrega eles, reúne eles em Mispá, uma cidade. E acontece que os filisteus, quando sabem que Israel está lá congregado, eles dizem: nós vamos para cima de Israel. E a palavra de Deus diz que eles vêm. Quando Israel sabe que esse filisteu vem vindo com seus exércitos, com sua força de guerra, aí eles dizem para Samuel: Samuel vai clamar. Agora tu clama, Samuel, clama ao Senhor para que o Senhor nos livre da mão dos filisteus. E a palavra de Deus diz que Samuel, ele faz o quê? Ele vai para o altar, ele vai sacrificar, ele vai lá, ele vai clamando, ele vai orando, ele vai pedindo, ele vai jejuando, ele vai, né, vai oferecendo holocaustos diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor deu ouvidos a Samuel. O que aconteceu, Cristina? Aí veio uma intervenção divina, né? Quando a gente ora por intervenção divina, às vezes as pessoas não entendem muito quando a gente diz intervenção divina. O que é uma intervenção divina? É o que aconteceu aqui. Samuel orou a Deus através de toda a sua adoração, através da sua oração, através do seu clamor, porque ele foi clamar diante do Senhor, ele não foi fazer só uma pequena oraçãozinha, era um clamor, era um pedido de socorro, era uma súplica, era aquela coisa de dizer assim: não, eu não vou só fazer uma oração simples, não. Ali tinha holocausto, ali tinha oferta, ali tinha um clamor, um pedido de socorro para Deus. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu, aí veio dos céus, né? Veio dos céus a ajuda que eles precisavam. E a palavra de Deus diz que Deus trovejou. Tem uma versão que fala de um grande terror que foi um grande trovões. Então, ali começou realmente, né? Só sobre aqueles trovões, só sobre os filisteus. E a palavra de Deus diz que ali eles foram derrotados. Israel superou, né, todas as suas expectativas no Senhor, e a palavra de Deus diz que ao final de tudo saíram vitoriosos, e ali nunca mais os filisteus levantaram contra eles, e que Samuel passa a mão numa pedra, coloca ali, né, nos termos, ali na divisa, ali, entre a cidade de Mispá e Sem, e diz assim: aqui eu vou levantar um memorial desse dia. Aqui eu vou levantar um memorial que o Senhor veio por nós. E ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quer dizer, ajuda, né, Cristina? Qual é essa ajuda, né? Ajuda significa o auxílio, o socorro. Ajuda significa quando o Senhor vem trazendo um apoio, um favor. Quando o Senhor vem realmente trazendo um amparo. Então, quando ele vem, aí ele traz vitória. É quando a gente diz assim: faz uma intervenção divina, Deus. Quer dizer que pelas nossas mãos humanas nós não podemos mover, mas por uma ação divina pode acontecer de tudo mudar. Então é isso que a palavra de Deus hoje vem trazendo para as nossas vidas, e nós podemos tirar assim, muitas lições aqui dessa passagem. Uma delas seria, né, quando realmente a influência. Quando a pessoa começa a receber influência de outro, amizade, às vezes convite, né, aqueles convites, às vezes aquelas pessoas que não são do convívio, mas começam a chegar, aí a pessoa começa a olhar para fora e começa a querer fazer também. Então a influência pode fazer com que a pessoa vai errar, vai perder, né, e vai até se distanciar do Senhor, porque geralmente uma influência ruim, como vinha acontecendo com Israel, né, fez com que eles afastassem de Deus, entrassem para uma forma de um pecado, né, onde estavam realmente pecando contra a face do Senhor. Então, o que aconteceu, né? Por uma influência maligna, Israel corrompeu a sua fé. Então, muitas vezes, por uma influência maligna, nós também corrompemos a fé, corrompemos os nossos costumes bons, a nossa boa moral, nossos bons costumes, nossa forma de falar, de agir, de pensar, por conta de influências. Então, é um alerta para a gente tomar cuidado com quem nós estamos relacionando. Segundo ponto, quando Samuel ele chama o povo para confessar pecado. Então, ele diz: gente, vamos sair do pecado, larga tudo, tira tudo e vamos confessar pecado. Então, eu acho muito interessante, porque é onde nós temos que realmente, né, parar toda a nossa vida e ver o que está errado. O que é que está errado, o que saiu fora, o que não está entrando nos eixos, e a gente fazer o quê? Vamos acertar, vamos tirar tudo. É que nem fazer faxina, mais ou menos isso,
tira tudo para fora, limpa tudo, organiza tudo, sacrifica, isso aqui não é bom, vai fora, já tá velho, vamos tirar, já tá usado, não serve para mais nada. Então nós temos que fazer a faxina. Nesse caso aqui, eram faxinas realmente, né, porque eram muito pesados, né, as adorações que eram feitas a Astarote e ao Baal, aos Balaíns, né, que eles diziam. Então, por quê? Porque eram práticas pagãs, né, rituais, eram rituais fortíssimos, de todo tipo de imundície, de lascívias. A palavra de Deus fala que eram coisas muito fortes. Então, corromperam Israel, fazendo o que era errado, e o Senhor afastou. Mas Samuel chama para arrepender o pecado. É interessante que eu estava estudando esses dias a respeito de pecado oculto, né? Aquela coisa. E uma coisa assim que o Senhor tocou muito no meu coração. Como é difícil da gente confessar pecado. Você já viu como é difícil? Geralmente justifica pecado. Eu tô assim por causa desse, eu tô assim por causa daquilo, eu tô aqui, então justifica, né? Eu fiz isso por causa desse, eu fiz isso porque meu pai fazia, eu fiz isso porque minha mãe fazia, eu fiz isso porque minha avó fazia, eu fiz isso porque eu tive essa pessoa que veio e me influenciou. Então a gente coloca o quê? Justifica o pecado, mas não confessa. Confessar é quando nós dizemos, não foi o outro, fui eu. Né? O erro não é do outro, é eu. Fui eu que escolhi, fui eu que fiz. Porque... Então, é a confissão do nosso pecado. É quando nós paramos, olhamos tudo que está errado, confessamos aqui eu errei, confessamos para quem temos que confessar, pedimos perdão a Deus, né? E vamos ali, vamos ajeitando, vai arrumando, arruma a casa, coloca a casa em dia e bora para frente, porque não tem mais que ficar olhando quando pede perdão dos pecados, Deus perdoa. E se a gente vai pedir perdão para as pessoas que a gente feriu, que a gente machucou, que a gente fez alguma coisa errada, que pecou contra a pessoa, também Deus não precisa mais ficar lá, né, toda hora pedindo. Pediu perdão, acabou, né? E a terceira, Cristina, terceiro ensinamento que nós podemos tirar aqui é o exemplo de Samuel, né? Gente, vocês podem ir para a peleja porque eu vou clamar. Pode ir para a peleja que eu vou clamar, sim. E aí ele sobe, né? Isso aqui é uma intercessão. É quando a pessoa se coloca, né? Ali, ele colocou-se entre o povo e Deus. Senhor, olha por esse povo. Senhor, agora eles já estão limpinhos. Senhor, agora eles só estão te servindo. Olha, Senhor, aqui, né? E então, naquele momento, a intercessão de Samuel foi o que fez mudar toda a história de Israel. Foi no momento que nós olhamos em todo esse verso que nós lemos aqui, o ponto assim crucial foi quando diz, né? Samuel orou ao Senhor e o Senhor lhe deu ouvido. Quer dizer que toda essa batalha realmente ela foi vencida pelo poder de uma intercessão. Então a intercessão tem muito poder. Então se você ainda não deu atenção para uma intercessão, eu digo para você, olha, pode mudar todo o quadro da vida de uma pessoa, pode mudar um estado, pode mudar uma cidade, pode mudar uma nação, pode mudar uma família, pode mudar sim uma casa, pode mudar qualquer coisa, desde que esse clamor seja feito por um homem, por uma mulher de Deus que aceita na face do Senhor, diante do Senhor, com clamores, com súplica, com oferta, com jejum, com oração. E o Senhor diz, ei, eu vou ouvir a tua oração. Então, cerque-se de bons intercessores, viu? Porque a intercessão tem muito poder. E aqui nós vemos que toda essa batalha, toda essa guerra, ela se resolveu através de uma intercessão. Samuel intercedeu, Deus ouviu e trovejou, fez uma intervenção divina, acabou com a guerra, deu vitória para o povo de Israel, não foram mais ser escravos dos filisteus, acabou deuses estranhos, acabou toda a contenda, acabou a inimizade com os povos, porque ali a graça do Senhor veio por eles, e a palavra de Deus diz que os filisteus nem chegaram mais perto do povo de Israel, e que mantiveram a paz na sua volta. Então aqui, para nós, realmente, né, é uma lição. O quanto tem poder numa intercessão, que é o ponto crucial deste nosso vídeo do dia de hoje. Então, que o Senhor te dê graça, sabedoria e unção, né, para poder resolver todos os seus assuntos, mas que principalmente, através de uma intercessão, você possa ser recebido diante da face do Senhor e que o Senhor ouça as tuas orações. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Que palavra tremenda, Senhor. Sim, Senhor. Nessa noite nos apresentamos diante da tua face. Pedimos perdão, arrependemos de pecados, Senhor. Confessamos nossa culpa, nossas falhas, nossos erros.
Senhor, em nome de Jesus, pedimos perdão, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, limpa de toda iniquidade. Queremos nessa noite, Senhor, declarar: Tu és o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, somente a Ti adoramos. Tu és o nosso Deus. Ah, Jesus, como tu és importante em nossas vidas, Senhor. Como Tu és maravilhoso. Senhor, assim nós declaramos o nosso Deus, o Deus da minha vida, o Deus que é capaz de mudar nossa história, Jesus Cristo vivo. Em nome de Jesus, Senhor, pelos clamores, Senhor, meu Deus, do Teu povo, Senhor, pelas nossas intercessões nessa noite, nós clamamos, Senhor, meu Deus, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos ambientes. Clamamos, Senhor, que possamos ser, Senhor, meu Deus, nesse dia, Senhor, os intercessores, Senhor, colocando-se nas brechas, Senhor, nos lugares, Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus querido, nos ouve, Senhor. Ouve nossa intercessão, Senhor. Ouve, Senhor, nossos clamores, Senhor, diante da Tua face. Apresentamos, Senhor, nossas vidas, Senhor. Clamamos aos céus, Senhor, que os céus se abram, que a intervenção divina chegue, Senhor, meu Deus, no meio da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, no meio da empresa, no meio dos negócios e por todas as áreas da nossa vida. Senhor, uma intervenção de vida, Senhor, uma intervenção, Senhor, de favor, de unção, de milagre, de cura, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, manifesta Teu poder. Senhor, nós já declaramos, Senhor, meu Deus, a vitória por todas as áreas. Queremos declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pelas Tuas mãos santas nós vencemos. Pela Tua ajuda, Senhor, meu Deus, somos sustentados. Em nome de Jesus, assim nós declaramos para essa noite, Senhor, a mão do poderoso que vai agir, fazendo uma intervenção divina em áreas da nossa vida onde necessita de um socorro, de uma ajuda, de um auxílio, Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus querido, de um favor dos céus, Senhor. Eu profetizo, Senhor, a mudança de estação, mudança de ciclo, de vida e de circunstância, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Clama, clama, porque o poder do teu clamor vai fazer a mão do Senhor mover por você, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.